Eu vou me referir aqui à manifestação do deputado Pasolini. Eu percebi que o deputado Pasolini está de acordo com o editorial da Gazeta. Agora, não sei se a Gazeta está de acordo com ele pelo que ele falou aqui. Eu entendo que fazer oposição é perfeitamente saudável, perfeitamente bom, para até se viabilizar o esclarecimento e o acolhimento de opiniões e de posições. Olha, o governo estabeleceu uma audiência pública, ouviu os deputados, aqueles que quiseram participar, porque tem muitos que pedem, mas depois não participam das reuniões, e hoje acolheu aqui cerca de quase 10 emendas dos parlamentares. Então está aí demonstrado toda a boa vontade, todo o acerto do governo de querer ouvir e acolher ideias da Assembleia. Agora, não dá para o governo acolher deputados que querem aqui na tribuna da Assembleia pintar um quadro negativo, tentando responsabilizar os deputados que estão de acordo com a matéria, como se eles fossem errados e esses deputados que se manifestam só é que estão certos. Eu já disse ontem aqui que tem deputado que aqui pensa de um jeito, mas que o governo dele em São Paulo pensa de outro, que é o mesmo jeito que se pensa aqui, através do governo. A questão de defender, ou de alguém ouvir OS, ouvir empresário, é até meio suspeito isso, porque esse pessoal, eles são contratados do Estado e são vistos, alguns, como péssimos prestadores de serviço. E prestadores de serviço, inclusive com superfaturamento, subjugando o Estado em face do contrato, a pagar, inclusive, exames acima do valor de mercado, porque fizeram uma maracutaia na licitação, cobriram o preço e obrigaram, pelo processo de licitação, o Estado a contratar um preço mais caro. O que é a fundação? É a liberdade do Estado poder, tendo essa situação constituída juridicamente, economizar e agilizar o serviço de prestação que o Estado precisa fazer com a população. Tem gente que vem aqui e discursa parecendo que é a favor do caos. Tem gente que quer fechar o hospital infantil porque um refrigerado queimou. Tem gente que quer submeter o governo à escravidão do poder econômico. Quer impedir que o governo tenha condições de exercer o seu mandato, facilitando o atendimento à população. Tem pessoas, inclusive, que quando for o governo, contrataram o sistema seletista, como esse que vai ser feito, e agora é contra o sistema seletista porque não está a favor do governo. Teve deputado aqui, inclusive, que atingiu a honra do governador, dizendo que essa matéria é para poder criar condição de praticar roubo em processo de licitação. Parece acusação de delegado, que nunca tem a obrigação de provar. É só jogar o barro na parede. É só dizer que a pessoa é desonesta, sem a responsabilidade de provar isso. E quando todos sabem que se pode concordar, que se pode discordar, mas não existe um capixaba que tenha condições de sã consciência de dizer que o governador Renato Casagrande é um administrador desonesto. Isso, além de ser uma irresponsabilidade, é uma injustiça muito grande. Com uma pessoa cordata, uma pessoa sensata, uma pessoa civilizada, um homem da atividade política com o maior respeito desse Estado, que trata da coisa pública com toda consideração e com todo carinho, receber daqueles afoitos por aparecer, daqueles loucos para poder ocupar a mídia, acusações levianas, acusações grosseiras,
porque aparecer é muito bom, mas é preciso que se tenha responsabilidade. É preciso que não se jogue lama nas pessoas que estão dedicando a sua vida e a sua história em favor do Estado do Espírito Santo. Então, o nosso protesto aqui é pela falta de entendimento do que é ser oposição, afinal. Porque se a gente abre o diálogo, se a gente faz a discussão, se a gente acolhe as emendas, ainda é pouco, ainda tem que ser chamado de desonesto, tem que se chamar de que está fazendo ato de desonestidade administrativa. Então eu acho que algumas pessoas querem ser tratadas como oposição no sentido estrito da palavra e não deve merecer nenhuma consideração. Porque o mandato parlamentar, ele é direito que todo aquele que tem mandato se expresse da forma que quer. Agora, também não pode querer não ouvir aquilo que deve ouvir quando fala mais do que deve falar. Então, senhores deputados, eu quero entender que aqueles deputados de bom senso, aqueles deputados que são realmente do diálogo, discutiram a matéria na comissão, na reunião, apresentaram emenda e tiveram as emendas acolhidas. Agora, aqueles que querem apenas buscar espaço na mídia para poder fazer processo de espetáculo, não merece a nossa consideração nem o nosso respeito. Porque se nós fôssemos aqui adotar uma liderança no sentido de usar o trator, passar por cima, talvez essas pessoas pudessem compreender o que é a ação legislativa de maioria. Mas como nós exercemos a liderança, pregando harmonia, pregando o diálogo, pregando o debate e inclusive acolhendo emenda daqueles que querem ter a oportunidade de apresentar perante a população, nós precisamos de ser respeitados. Porque ontem aqui, nós todos por unanimidade aprovamos um projeto de um deputado. E essa matéria foi vetada. E nós, quando reconhecendo que ela era inconstitucional, tanto pela Procuradoria da Assembleia como pela Procuradoria do Estado, recebemos hoje um monte de mensagens no celular, feita por esse deputado, espalhada por esse deputado, dizendo: aqui está o nome daqueles que estão contra cobrar a tornozeleira de preso. Isso é uma falta de ética, é uma falta de lisura, é uma falta de compreensão do que é ser político, do que é ter atividade política. Eu estou pensando seriamente em mudar a minha história de relacionamento com esse deputado. Levá-la mais para empurrar pela cerca. Levá-la mais para ver como que ele agia quando exercia atividade pública, para saber se realmente essa condição que ele tem hoje de querer expor os colegas, humilhar os colegas perante a população, se isso é justo, se isso é correto. Porque se essa for a regra, nós também sabemos jogar. Nós também sabemos botar o dedo na ferida. E não é só botar o dedo levemente, é botar e afundar, para ver se a ferida aguenta, para ver se a pessoa tem condições de sangrar sem chorar, sem baixar a cabeça, sem se arrepender. Porque a luta política, ela é uma luta boa, é uma luta bonita, mas ela tem que ter um mínimo de lealdade, mesmo você discordando daquele que está com a opinião contrária à sua. Mas utilizar de meios para tirar proveito em cima de mentira, isso não é correto, não é justo e merece repúdio e merece retaliação. Os deputados desse plenário têm trabalhado entre si com a maior cortesia, com a maior boa vontade, inclusive votando matérias que nós combinamos aqui de apreciá-las, mesmo com parecer inconstitucional da Procuradoria, para poder dar oportunidade do debate, dar oportunidade do esclarecimento. Agora, isso não quer dizer que quando a matéria é rejeitada, ela vai ser usada por esse parlamentar para ridicularizar e para poder fazer mídia contrária àqueles que permitiram apenas que o debate ocorresse. Porque, na verdade, essa matéria da tornozeleira,
ela tramitou aqui apenas como uma oportunidade que foi dada ao autor da matéria para que ele pudesse debater o assunto e que pudesse o assunto ser tratado a nível de discussão política. Mas quando recebeu os dois pareceres pela inconstitucionalidade, ele utilizou da votação para espalhar memes, espalhar mensagens, dizendo que todos os deputados aqui são desonestos, todos os deputados aqui trabalham contra a população e que todos os deputados defenderam que preso não deve pagar a tornozeleira pelo fato de tentar colocar isso como uma solução, até porque essa solução dada nesse projeto, ela é bizonha, ela é ridícula, ela é fraca, ela é muito decepcionante para quem milita na área, para quem tem uma história na área que devia apresentar coisas mais consistentes, mais objetivas e mais positivas.